Olá, sejam todos muito bem-vindos à 13ª aula do nosso curso Yeshua, nosso Cristo Planetário Revelado. Eu sou o Juliano Posati, fundador do Círculo, seu coleguinha de estudos nesse curso maravilhoso que nós estamos fazendo. Nosso tema hoje é sobre a expulsão de demônios. Segunda aula do nosso terceiro módulo Mãos à Obra. Na agenda da aula de hoje a gente vai entender um pouco sobre a diferença entre obsessão psicológica e a possessão por espíritos desencarnados, a verdade desmistificada sobre esses maus espíritos desencarnados. Nós vamos explicar um pouco do fenômeno da possessão pela ciência e falar um pouco sobre a autoridade espiritual de Jesus e dos seus discípulos. Então, lembrando que hoje é a aula 2 do módulo 3, Mãos à Obra. Se você perdeu a primeira aula, é importante que você veja aí, Pescadores de Homens, legal? Lembrando que o nosso curso tem materiais complementares, né? Todos esses slides estão disponíveis para você. Tem esse QR Code aí em tela agora para você, só você escanear, você vai direto lá para dentro da área do curso, onde você pode fazer o download do PDF dos materiais, pode usar o material com o seu grupo de estudos, no seu centro, na sua igreja, na sua comunidade, na sua escola, onde você quiser. Os materiais são para você utilizar, para você reproduzir essas aulas, não tem importância. Nós pedimos, é claro, que você não tire o logotipo do Círculo, não é, querido? Mantenha a fonte, é muito elegante, academicamente falando, citar as fontes, tá bom? Mas pode utilizar sim, por isso você tem lá toda a nossa área do espaço de download. Lembrando aí de dar seu like, seu comentário. Lembra, não é só aqui no chat, tem que comentar lá embaixo. É importante comentar lá embaixo, para que quanto mais comentários ficam registrados nessa aula, mais a gente consegue driblar o algoritmo do YouTube para que ele entregue a aula, mas ainda assim o mais importante, é claro, é você criar sua conta dentro de Círculo Escola, porque essa é a forma como a gente pode conhecer você, né? Tá ali, você coloca lá de onde você é, o que você faz, tem toda uma entrevistinha gostosa ali para você participar do Círculo, e isso é muito importante. Quanto mais a gente conhece os nossos alunos, melhor é a nossa capacidade de oferecer aulas e conteúdos, conhecimentos que sejam relevantes para vocês, tá bom? Muito bem, o tema de hoje não é um tema facinho, assim, né? Nós vamos falar sobre a expulsão de demônios. E esse é um tema que exige uma certa preparação, tá bem? Então, assista essa aula com parcimônia, dosando bem, entre nessa aula com respeito, com uma reverência. Como nós vimos na aula passada, nós somos seres transdimensionais, multidimensionais e interdimensionais. As dimensões da realidade se afetam e o nosso corpo físico ele tem uma habilidade de senso-percepção multidimensional. Simultaneamente eu estou vivendo corpo, mente e espírito o tempo todo. Simultaneamente eu sou afetado pelas dimensões corpo, mente e espírito. A dimensão física me afeta, a dimensão mental me afeta, a dimensão espiritual me afeta o tempo todo, 100% do tempo. É importante que a gente perceba isso, porque nós no Círculo, como vocês sabem, a nossa principal bandeira de trabalho é a exoconsciência. A habilidade inata que todo ser humano encarnado tem de entrar em sintonia, conexão, comunicação e cocriação com seres de humanidades multidimensionais. Veja que esta definição ela é absolutamente neutra. Todo ser humano tem a habilidade inata, natural, de entrar em sintonia, conexão, comunicação e cocriação com seres de humanidades multidimensionais. Essa definição não fala da qualidade do trabalho que será cocriado. Essa definição não fala da qualidade do efeito, porque a realidade é uma só. A nossa senso-percepção orgânica, psíquica, natural em nós, ela é neutra. Depende do nosso nível de autoconsciência, do nosso nível de clareza sobre a nossa identidade, sobre o lugar que nós ocupamos e sobre o nosso próprio fluxo de vida e de propósito, a direção para a qual nós vamos orientar essa senso-percepção. Infelizmente, a mesma regra também pode ser aplicada para o mal.
nós também temos a habilidade inata de entrar em sintonia, conexão, comunicação e cocriação com seres de humanidades multidimensionais que não cooperam para o bem. Então, nós reforçaremos ao longo dessa aula o poder da nossa liberdade de escolha para entender o que são estados de obsessão, de possessão e como se libertar desses estados, e o quanto esses estados não são uma questão de misticismo, uma questão religiosa, mas uma realidade orgânica, psíquica e multidimensional do ser humano. Eu vou começar o nosso estudo de hoje com um trecho do Evangelho de Lucas, para que a gente use algumas chaves de compreensão e faça como nós temos feito nas últimas aulas. Legal? A gente vai partir do texto e aí nós vamos avançar. Desceu então a Cafarnaum, cidade da Galileia, e ensinava aos sábados. Eles ficavam pasmados com o seu ensinamento porque falava com autoridade. Encontrava-se na sinagoga um homem possesso de um espírito de demônio impuro, que se pôs a gritar fortemente: "Ah, que queres de nós, Jesus Nazareno? Vieste para arruinar-nos? Sei quem tu és, o Santo de Deus." Mas Jesus o conjurou severamente: "Cala-te e sai dele." E o demônio, lançando-o no meio de todos, saiu sem lhe fazer mal algum. O espanto apossou-se de todos e falavam entre si: "Que significa isso? Ele dá ordens com autoridade e poder aos espíritos impuros, e eles saem." E a sua fama se propagava por todo lugar da redondeza. Saindo da sinagoga, entrou na casa de Simão. A sogra de Simão estava com febre alta e pediram-lhe por ela. Ele se inclinou para ela, conjurou severamente a febre e esta a deixou. Imediatamente ela se levantou e pôs-se a servi-lo. Eu não quero falar nada, mas é evidente que Lucas, um homem culto, um homem grego, um homem sofisticado na sua narrativa, no seu documentário, escolheu por alguma razão tratar de demônio e sogra no mesmo episódio. Eu não sei porque Lucas fez isso, não tenho culpa, é simplesmente a sequência, né? Não entendi. Eu confesso para vocês que fiquei espantado. Olhei e disse: Luquinha, não tem nada a ver com você botar a sogra e o Satanás no mesmo texto. Um homem grego, um homem culto, um homem que era médico. Sabe, doutor Lucas, por que o senhor fez isso? Não consigo entender. Piadas à parte. Piadas à parte. Vamos às 5 chaves de compreensão desse texto que nada tem a ver com a sogra, querido. Gente, primeiro ponto. A origem, primeira chave de compreensão desse texto. Vamos voltar aqui um pouquinho. Peraí, antes de eu entregar as chaves, volta aqui para 5 chaves. Jesus começa a pregar na sinagoga de sábado. Começa a falar, começa a dar as palestrinhas dele, né? E as pessoas ficavam espantadas porque ele falava com autoridade. E numa dessas vezes, entra um homem possesso, tá? Primeiro ponto que a gente observa aqui já é o embate, não é? Todo trabalho da luz, todo trabalho do bem, em algum momento vai se chocar com o mal. E ao longo dessas aulas nós vamos entender, ao longo desta aula propriamente dita, nós vamos entender o que é o mal, ok? Mas isso é óbvio, você já viveu isso na sua vida e não é novidade para ninguém. Todo trabalho de bem, uma hora se choca com o trabalho do mal.
Isso é uma questão do estado vibratório do nosso planeta, que ainda é um planeta de provas e expiações. Então, em verdade, aqui, tudo que acontece aqui ainda há um conflito, um choque dessas forças, tá bem? Um choque dessas forças porque o mal exerce um domínio, exerce um poder. E o bem vem com poder também. Não existe vácuo de poder, percebe? A todo momento esse conflito vai existir. O homem se levanta, reconhece, né, o espírito que está controlando o corpo dele, reconhece quem é Jesus, começa a esbravejar contra Jesus, e Jesus não dá trela, não dá papo, fala, cala a boca e sai dele. E aí ele sacode, porque aquele espírito não queria ser desalojado, mas a autoridade espiritual de Jesus o obriga a ser desalojado daquela simbiose, daquela conexão com aquele homem. Ele cai no chão, mas o espírito não causou nenhum dano, e aí a coisa avança, todo mundo chama atenção, né? E aí, em paralelo, eu brinquei com a questão da sogra, mas ele vai para a casa de sogra e ele conjura também, ele fala severamente com a doença dela, né? Sai, e ela sai. Então é interessante que o mal está sendo operado com duas expressões diferentes. Aí nós vamos entrar nas chaves de compreensão para entender. A primeira chave de compreensão é a seguinte: a origem da autoridade espiritual de Jesus é a comunhão consciencial com o todo. Veja que no texto fala assim, ó, eles ficavam pasmados com o seu ensinamento porque falava com autoridade. Veja, Jesus não está distribuindo conteúdos recolhidos na internet, mas falando do ponto de vista do saber em si mesmo, do conhecimento que se faz carne nele e com ele. Porque o verdadeiro conhecimento é um estado de espírito que vibra verdade e amor em realização. Então esse é o primeiro ponto. Jesus não está papagaiando, Jesus não está repetindo, ele está ensinando a partir de um conhecimento que está nele, a partir da sua autoconsciência, da sua comunhão com o todo. Por isso as pessoas ficavam pasmadas, por isso a fala dele era magnética, por isso as pessoas não conseguiam tirar os olhos dele, por isso que as pessoas ficavam ali bebendo cada palavra, cada minuto, cada segundo do que ele falava, porque ele falava com autoridade. O que é esta autoridade? Esta autoridade é justamente o falar, é o transmitir um saber em si mesmo. Não é apenas uma aula, não é apenas um conteúdo, não é apenas uma citação bonita, não é apenas um livro. O que impregna as palavras com esse magnetismo, com essa autoridade espiritual, é a aura dessa pessoa que vive em si mesma aquilo que ela está falando. Porque o conhecimento, gente, nós ensinamos muito isso no curso de Exoconsciência do Círculo, em todos os nossos cursos. Aliás, no nosso site a gente tem toda uma área explicando sobre isso. O conhecimento, ele é diferente de conteúdo, ele é diferente de informação, ele é diferente de dado. O conhecimento é uma experiência com a verdade que acontece dentro de nós. Então, nesse sentido, o conhecimento, ele é um estado de saber, ele é um estado de sabor que impregna todos os átomos, todas as moléculas de todos os nossos corpos em todas as nossas dimensões. Ele é um estado de espírito, é um estado de saber. E este estado de saber se manifesta em atos de sabedoria. Percebe? O que é a sabedoria? A sabedoria é este conhecimento interior, este estado de saber que se manifesta em atos. Atos que são impregnados com esse conhecimento, com essa experiência da verdade. Percebe? Yogananda vai explicar isso de uma maneira muito interessante. Ele diz assim, ó, as palavras possuem eficácia dinâmica quando estão carregadas com a realização superconsciente. Tentar vender um objeto, uma ideia, uma crença em que o promotor de vendas não acredita plenamente, significa apenas pronunciar palavras que, por mais inteligentes que sejam,
carecerão do brilho e do selo vibratório da convicção. Quem nunca recebeu uma ligação de call center da pessoa tentando te vender um nó? Claro, coitada, a pessoa tá ali trabalhando, tentando ganhar o pão dela. Mas você percebe pela voz que ela tá cagando e andando, que ela não acredita naquilo que ela tá vendendo. Ela não acredita. Então aquilo está sendo um peso para ela, né? Eu tento ser o mais simpático possível com um profissional de call center, porque eu fico, cara, que duro que é você ter que tentar vender e convencer uma pessoa de algo que você não está convencido. Que privilégio que eu tenho. Porque eu estou aqui falando para vocês de uma coisa que eu vivo, que eu experimento todo dia, né? Que prazer que é poder ocupar esse lugar, né? E que dificuldade, que desafio que deve ser estar nesse lugar. Carece do selo vibratório da convicção. Então, o que é a convicção, senão a descoberta dessa verdade dentro de nós? Quando eu estou convencido, quando eu vivo o conhecimento, quando o conhecimento é em mim um estado de saber. Então, aquilo que eu falo tem um selo vibratório de convicção. Ele diz assim, eloquência espiritual não é tanto uma questão de dicção, mas de magnetismo da alma resultante de uma vida virtuosa e da comunhão interior meditativa com Deus. É isso. Às vezes você vai ver uma pessoa que é inteligentíssima. Eu vou citar. Você vai ver uma pessoa inteligentíssima, fez graduação de filosofia, pós-graduação, curso disso, daquilo, a pessoa vai dar uma entrevista. Você fica racionalmente, assim, impressionado com a beleza, com a eloquência, com a dicção, com a forma como a pessoa fala. Você fala, nossa, que pessoa culta. Mas lá dentro, no seu coração, algo não cheira bem. Você fala assim, tá legal, mas o que é que muda a minha vida? O sujeito tá lá de terno, elegante, falando com toda a sua erudição, e toda aquela história, coisa e tal. Pode estar falando de Jesus até. Mas aquilo não esquenta, não aquece a gente. Aí você vai para uma comunidade extremamente simples, periférica, encontra ali aquela senhora simples, que não tem uma boa dicção, conjuga os verbos todos meio errados, um plural meio capenga, e ela vai falar do mesmo Jesus. Mas a hora que ela fala, você treme, você se contorce por dentro, porque é como se aquela verdade que mora naquela pessoa, na sua simplicidade, na sua autenticidade, ela constrangesse você. É um constrangimento vibratório, porque aquela é uma pessoa que vive com tudo que tem e com tudo que é aquilo que ela está falando. E aí você experimenta um processo que não é um processo de assimilação ou não é um processo de transmissão cognitivo, é um processo de assimilação essencial. Você não está aprendendo pela eloquência das palavras, você não está aprendendo pela erudição, pela cultura, por todas as citações de livros e coisas que aquela pessoa de alta estatura acadêmica está te falando. Não é um processo de transmissão cognoscível. É um processo de assimilação essencial. O que você recebe de uma pessoa que vive aquilo que prega está para além da dicção, das palavras, da forma como ela encadeia as suas frases. Porque é uma transmissão essencial, é de alma para alma. É a verdade que habita uma pessoa encontrando a verdade que habita na outra pessoa. E aí você encontra sentido. Então a autoridade espiritual de Jesus vinha disso, dessa plena
plena consciência de quem ele era, do papel que ele ocupava. Entende? As palavras dele vinham com esse magnetismo. Segunda chave de compreensão. O trabalho de Jesus se choca com o mal. O mal como algo objetivo. Bem, então a segunda chave de compreensão é que se o mal fosse apenas um ponto de vista, Jesus não teria nos ensinado a dizer livrai-nos do mal. Existe um contraste entre a moderna psicologia, moderna psiquiatria, diante da compreensão dos casos de época de Jesus, e muitas vezes a compreensão mais moderna vai para um extremo, não é? Então aí, lembra do Padre Quevedo? O demônio não existe! Lembra? Parecia no Fantástico. O demônio não existe! Né? Calma lá. Nem tudo é o demônio. Mas também o demônio não existe. Talvez aí a gente precise dar um freio e voltar atrás. Dar um freio e voltar atrás porque estatisticamente falando, e agora cientificamente falando, existe uma incompreensão sobre a dimensão espiritual por parte da ciência, que ainda não lhe possibilita a plena compreensão dos fenômenos espirituais. E isso fica evidente no CID-10, que é o Código Internacional de Doenças. Você vê aí em tela comigo, ó, o CID-10, que é a sua 10ª revisão. Ele é uma classificação estatística internacional de doenças e problemas relacionados à saúde. É uma publicação da Organização Pan-Americana de Saúde e da Organização Mundial de Saúde. O CID-10 ele funciona como uma espécie de grande dicionário de doenças que foram ali catalogadas de uma maneira sistemática, científica, a partir da sua ocorrência estatística. Ou seja, é um compilado de todo o conhecimento médico da área de saúde disponível para que os médicos consigam elaborar diagnósticos a partir dos seus processos de interação com seus pacientes. Então, é uma ferramenta de trabalho do médico, o CID-10. E no CID-10, no item F44, parágrafo 3, o Código Internacional de Doenças vai apresentar um fenômeno que a ciência denomina como estados de transe e possessão. Veja o que diz o F44. Estados de transe e possessão são transtornos caracterizados por uma perda transitória da consciência de sua própria identidade, associada a uma conservação perfeita da consciência do meio ambiente. Devem aqui ser incluídos somente os estados de transe involuntários e não desejados, excluídos aqueles de situações admitidas no contexto cultural ou religioso do sujeito. Exclui também esquizofrenia, intoxicação por uma substância psicoativa com quarto caractere comum, síndrome pós-traumática e transtornos orgânico de personalidade, psicóticos agudos e transitórios. Veja, muita gente vai falar, não, esses endemoniados do evangelho eram esquizofrênicos, eram pessoas que tinham síndrome pós-traumática, era transtorno de personalidade. Ok, é possível, existem. Mas o ponto, até deixa eu avançar um pouquinho aqui, ó. O Yogananda fala assim, ó, veja aí no slide comigo. Com sua perfeita integridade e conhecimento divino, Jesus não teria se referido a esses casos como possessão por maus espíritos se fossem, ao contrário, distúrbios psicológicos tais como a histeria ou a demência. Eu concordo com o Yogananda nesse ponto. Por quê? Porque o próprio CID-10, que é o Código Internacional de Doenças, está fazendo esta diferenciação. Então veja,
se a ciência médica já tem condições de diferenciar o que é uma esquizofrenia, o que é um transtorno de personalidade, o que é o impacto de uma substância psicoativa, alucinatória, de um estado de transe e possessão, quanto mais Jesus saberia diferenciar. Percebe? Quanto mais Jesus saberia diferenciar. Por quê? Porque quando Jesus vê apenas uma enfermidade, mas não um estado de possessão, ele repreende a enfermidade, que é o que ele fez com a sogra de Pedro. Ele repreendeu a febre saiu e ela começou a trabalhar. Então ele tratou com a autoridade da febre. Diferente do que ele fez com o possesso. O possesso ele se dirigiu direto ao espírito que estava nele. Então veja aqui, vamos voltar para o inciso 10. Um transtorno. Transtorno, já viu uma pessoa transtornada? É um transtorno que é caracterizado pela perda transitória da consciência da sua própria identidade. Existe por um instante uma cisão naquela personalidade e o espírito em si, do corpo, né, o dono do corpo, vamos dizer assim, se vê desalojado do seu controle e um outro espírito assume o controle desse corpo. Por isso existe a perda da consciência da própria identidade. O sujeito físico, que até então trazia uma personalidade, começa a manifestar uma outra personalidade completamente diferente da dele. Tá? Ao mesmo tempo, esse indivíduo físico conserva uma perfeita consciência do meio ambiente. Você vê o possesso, fala: "Ei, Jesus, o que você quer com a gente?" Ele sabia onde ele estava, ele sabia onde Jesus estava, ele sabia qual era o ambiente que ele estava. Então, aquele corpo conserva a consciência do ambiente, mas momentaneamente perde a consciência de sua própria identidade, ou seja, o dono daquele imóvel, que é o corpo, perde a chave e alguém ocupa a casa. E aí, veja, eu uma vez até estava discutindo com um médico e eu dizia assim: mas por que isso está incluído como doença? Né? Por causa disso aqui, ó. Neste item aqui, a ciência médica está considerando estados de transe involuntários e não desejados. Ou seja, onde o espírito obsessor controla sem o consentimento do espírito dono do corpo, aquele corpo. E o toma de transtorno, como foi o caso do possesso que nós vimos. Excluídos aqueles de situações admitidas no contexto cultural ou religioso do sujeito. Então, se eu sou um médium num centro espírita e eu voluntariamente desejo dividir o meu corpo momentaneamente com uma outra personalidade para a expressão cultural e religiosa da minha crença, do meu trabalho espiritual, isso não é possessão. Porque é uma coisa de mesma natureza, mas em polaridades diferentes. A possessão e a passividade mediúnica, em termos de natureza, são a mesma coisa, mas em termos de vibração, são coisas diferentes. Mais uma vez, nós voltamos à questão da autoconsciência da nossa identidade. Quando eu sei que todo ser humano tem habilidade inata de entrar em sintonia, comunicação e cocriação com seres de humanidades multidimensionais, eu tenho esta autoconsciência, eu denomino isto de exoconsciência, eu denomino isto de mediunidade. Quando eu denomino, eu domino. Então eu estou dentro do meu contexto cultural, religioso, filosófico. Então eu domino esta experiência. Ela me é voluntária, ela me é consciente. Quando eu não tenho consciência da minha habilidade natural de entrar em sintonia, conexão, comunicação e cocriação com seres de humanidades multidimensionais, quando eu não denomino, eu não domino. Daí que você vai ver uma série de médiuns inconscientes
de seres humanos exo-inconscientes que são vítimas de estados de transe e possessão, que vivem esse transtorno, que vivem dificuldades de saúde, que têm pensamentos suicídicos, pensamentos torturosos, que têm falas, frases intrusivas na sua cabeça, que se intrometem, que afetam o seu estado de humor, o seu estado de disposição. Quantas pessoas que chegaram ao extremo da tentativa do suicídio vão relatar depois que ouviam vozes intrusivas na sua cabeça que excediam a sua capacidade de controle. Médiums inconscientes, que são dominados, que acabam permeando o estado de transe e possessão. Veja, gente, a partir disso nós precisamos entender que o mal tem diferentes dimensões que coexistem na nossa experiência existencial. Nós não podemos tratar o mal somente como sabe? O mal, ele tem diferentes dimensões. Veja comigo no slide em tela. Nós temos o mal como a expressão inconsequente da nossa ignorância. É verdade. Consequência da nossa ignorância. Então eu tenho o mal como consequência da nossa ignorância, não é? Eu não sei sobre aquilo, eu vou tentar atuar sobre aquilo, e por não saber ou por não entender, por não ter conhecimento sobre aquilo, eu provoco o mal. Pela minha ignorância, eu gero mal. É um mal inconsciente, inconsequente, mas é um mal, né? Aí eu tenho o mal como uma consequência autoimposta das minhas atitudes egoístas, segundo a lei de causa e efeito. Então é aquela coisa, eu vou ali atrás e meto a cabeça naquela estante de livro ali e me machuco, eu vou doer, eu vou me causar mal. Mas por quê? É porque eu quis, porque foi a consequência dos meus atos. Não posso ir ali bater a cabeça e falar, ai gente, vocês não acreditam, Satanás colocou ali aquela prateleira, eu bati a cabeça e me abriu. Querido, Satanás não tem nada a ver com a prateleira. Tudo isso é ideia desse demônio que fez essa prateleira. Não, foi ideia sua que foi lá e meteu a cabeça na prateleira. Então, a consequência da lei de causa e efeito, percebe? Existe esse mal. Mas o mal, voltando ao slide agora, não é apenas um conceito filosófico da ausência de bem. Então, claro, quando existe a ausência do bem, quando existe a ausência do conhecimento, a ausência da verdade, a ausência desse batismo no Espírito Santo, que é esse estado de saber-se integrado com um, então esta ausência do bem vai apresentar o mal. Claro, existe esse mal filosófico como ausência de bem, mas também o mal pode ser personificado em indivíduos objetivos, físicos e espirituais que estão profundamente identificados com a ilusão. Identificados com a ilusão de que Deus está separado deles. Lembra, nós vimos isso em algumas aulas atrás. A grande ilusão é a ilusão criada no universo para que eu viva a minha experiência de liberdade. Então existe a ilusão da individualidade, da separação, para que eu viva a minha experiência de relacionamento, de identidade, de contato com o todo, o exercício da minha liberdade, a descoberta do amor. Esta ilusão original, esta força cósmica da ilusão original, ela foi originalmente criada na criação, foi colocada na criação para que a gente tivesse uma experiência ainda maior do amor do todo. Tá bem? Só que o operador ou a operação dessa ilusão, ao se auto-identificar demais, acaba defendendo a permanência desta ilusão. E aí você tem a arquitetura do mal.
Então você vai ter seres, espíritos, pessoas, encarnados e desencarnados que vão arquitetar o mal objetivo e personificado. E aí você tem espíritos diabólicos, espíritos demoníacos. Yogananda vai dizer assim, olha, os habitantes do mundo astral vestem corpos feitos de energia e luz e estão confinados a esferas astrais superiores ou inferiores de acordo com o seu karma. Existe, entretanto, alguns seres astrais conhecidos como almas perdidas. Essas almas estão presas à Terra por causa de fortes impulsos e apegos materiais e vagueiam no éter, desejosas de entrar novamente numa forma física para satisfazer a sua necessidade de gratificação sensorial. Há ocasiões em que as almas perdidas tomam posse do corpo e da mente de alguém, mas apenas de pessoas vulneráveis, mentalmente instáveis, ou que enfraqueceram a mente mantendo-a com a frequência em branco ou sem pensamentos. Devido a esse vazio mental e à atração kármica, elas voluntariamente convidam espíritos errantes a entrarem em seu corpo. Demônios imundos, citados nos casos de possessão que Jesus exorcizou, são os entes astrais entre as almas perdidas, que na terra foram assassinos, ladrões e outros criminosos, beberrões, devassos e especialmente as pessoas corruptas e traiçoeiras que não se purificaram das suas más propensões antes da morte. Eu expliquei isso com muito mais detalhes no curso Mediunidade com Autonomia. Quando nós morremos, gente, nós não viramos anjo. Não é que nem Alex Kidd. Lembra do Alex Kidd? Ele morria e virava um anjinho, assim que batia asa. Desenho animado mostra isso. Morre, o sujeito vira anjo. Quando a gente morre, a gente não vira anjo. A morte é um portal de transformação da nossa expressão humana. Apenas isso. A nossa expressão muda de dimensão, mas não muda a sua qualidade. Se eu sou bom, se eu estou perseguindo o bem, se eu estou querendo me autoconhecer, me melhorar, fazer o bem para as pessoas que estão ao meu redor, eu vou continuar sendo esta pessoa depois que eu passar pelo portal da morte. Se eu sou um ordinário, um safado, um usurpador, se eu estou altamente identificado com a ilusão, se eu arquiteto o mal enquanto eu estou encarnado, eu vou arquitetar o mal enquanto eu estiver desencarnado. A morte não transforma em anjo. A morte não transforma a qualidade ética e moral do indivíduo. Ela apenas transforma o veículo da sua manifestação. Que deixa o domínio da matéria, que deixa o domínio da manifestação física e passa para a manifestação astral. Veja, gente, é a mesma. Olha só. Essas duas figuras em tela. É coincidência ou não é que ambos, encarnados simultaneamente no planeta Terra, falem a mesma coisa de pontos de vista diferentes? Eu tenho um Yogananda que veio lá da Índia para os Estados Unidos para ensinar isso nos Estados Unidos. Eu tenho um Chico Xavier encarnado ao mesmo tempo no Brasil, ensinando a mesma coisa. E aí nós vamos para a chave 3, que é a realidade universal da associação mental, que é o que rege os processos de obsessão e de cocriação. O Yogananda vai dizer assim, quem não cultiva a verdadeira percepção da sabedoria é responsável por abrigar as trevas do mal. Como eu expliquei no começo, na introdução, que talvez pode ter soado estranho para você, porque eu peguei o conceito de exoconsciência e disse: este conceito não fala nem do bem nem do mal, porque ele fala da nossa natureza orgânica, psíquica, natural.
O que nós vamos fazer com esta habilidade é uma decisão do nosso espírito e passa pela realidade desta lei da associação mental. Então eu vou pedir licença para você, porque nós vamos entrar para estudar o princípio de afinidade a partir da obra de Chico Xavier, em Pensamento e Vida, a obra que ele faz com Emmanuel, um dos meus livros prediletos e favoritos desse autor. No capítulo sobre associação, na página 35, o Emmanuel ensina o seguinte: se o homem pudesse contemplar com os próprios olhos as correntes de pensamento, reconheceria de pronto que todos vivemos em regime de comunhão, vivendo os princípios da afinidade. Então, em primeiro lugar, ele fala aqui de uma pensamentovia, não tem rodovia, ele fala de uma pensamentovia. Se a gente não tivesse adormecido na matéria, nós teríamos olhos espirituais, nós veríamos essa pensamentovia, linhas de pensamento, grandes estradas onde os nossos pensamentos correm, que nós estamos todos dentro da mesma piscina de pensamentos, não é? E que nós vamos nos agrupando segundo afinidade, nós vamos nos aproximando de pensamentos e autores de pensamento que nos são afins. A associação mora em todas as coisas, preside todos os acontecimentos e comanda toda a existência de todos os seres. Ele vai mostrar do átomo, olha ali, eu coloquei uma foto de um átomo e embaixo um sistema solar. Tudo é associação, tudo é assimilação, tudo é essa atração, essa orbitação. Legal? Então isso imagine essa atração, a associação, como uma espécie de força de gravidade que vai reunindo coisas afins, tá? Mais à frente ele vai explicar. Assim também na vida comum, a alma entra em ressonância com as correntes mentais em que respiram as almas que lhe assemelham. Ou seja, eu vou orbitar, eu vou gravitar, eu vou ser atraído magneticamente para almas que estejam na mesma sintonia que eu, que sejam parecidas comigo. Eu vou ser atraído para elas e elas serão atraídas para mim. Aí é que entra lá a pensamentovia, né? Pensamentovia, campo mórfico, éter, registro acástico, você dá o nome que for, mas entenda a lógica da coisa. Assimilamos os pensamentos daqueles que pensam como pensamos. Ou seja, há uma gravidade, uma força gravitacional recíproca em pensamentos semelhantes. Eles se atraem, nós começamos a assimilar. Por exemplo, quando você começa a ler um livro, você começa a sintonizar as ideias daquele livro, que foram registradas por aquele autor, e na sua sintonia, ou seja, a sua predisposição mental, você começa a compreender a lógica daquele autor e a pensar um pouco mais como ele está pensando, a pensar com os pensamentos dele. E ao pensar com os pensamentos dele, você acessa o campo informacional de vibrações e começa a atrair seres físicos e espirituais que pensam como aquilo. Por quê? Porque você moveu o seu pensamento. Aí, coincidentemente, você conhece uma pessoa que pensa como você, um amigo que está lendo um livro começa a compartilhar e tem a ver com o que você está vendo, e aí começa a acontecer a sincronicidade, que parece uma coisa do acaso, uma coincidência, mas não é. Você mandou essa mensagem através do seu pensamento para esta estrutura, para essa pensamentosfera. Você mandou essa mensagem. E ao estabelecer esse pensamento, você gerou essa gravitação, essa força gravitacional que começa a trazer
esses espíritos, essas pessoas encarnadas ou encarnadas ao seu redor. E aí o Emmanuel prossegue dizendo assim, é que sentindo, mentalizando, falando ou agindo, sintonizamos-nos com as emoções e ideias de todas as pessoas, encarnadas ou desencarnadas da nossa faixa de sintonia. Veja o que é que produz, o que pode produzir esse pensamento dentro de você. É o sentimento, a mentalização consciente, o direcionamento consciente da mente, o discurso, a fala ou os nossos atos. Tudo isso nos leva à sintonia de frequências com emoções e ideias de todas as pessoas, vivas ou encarnadas ou desencarnadas, que pensam como a gente. Percebe? Então, nós não estamos sozinhos nunca. Nunca. A solidão é uma ilusão. Você nunca está sozinha. Você nunca está sozinho. Mais à frente ele vai ainda dizer: estamos invariavelmente atraindo ou repelindo recursos mentais que se agregam aos nossos, fortificando-nos para o bem ou para o mal segundo a direção que escolhemos. Percebe? A todo momento, cada pensamento e cada decisão que você toma na sua mente atrai recurso ou repele recurso de outros pensamentos para o bem ou para o mal, de acordo com a direção que você quer. Então, gente, a senso-percepção multidimensional, que é uma habilidade inata de todos os seres humanos, está sujeita à qualidade das nossas escolhas. Se eu escolho trabalhar pelo bem, eu começo a assimilar correntes mentais de espíritos e pessoas que também estão trabalhando para o bem. Se eu escolho arquitetar o mal, eu entro em sintonia, conexão, comunicação e cocriação com forças do mal. Em qualquer providência e em qualquer opinião, somos sempre a soma de muitos. Isso daqui é maravilhoso. Expressamos milhares de criaturas e milhares de criaturas nos expressam. Percebe? Eu nunca penso sozinho. Essa coisa de eu tive uma ideia é uma ilusão, é um egoísmo. É uma identificação com a ilusão egoísta, porque você nunca está pensando sozinho. Eis aqui uma resposta para você que estava aí na dúvida, dizendo: ai, Posati, eu tive uma experiência, será que foi meu ou será que foi do plano espiritual? Querida, o que é seu na ordem do dia? Nada é nosso, tudo é de todo mundo. A psicosfera é um lugar onde todos nós contribuímos e recebemos contribuição, uma economia, a economia dos pensamentos é uma troca absolutamente harmônica, homeostática, eu dou e recebo ao mesmo tempo. Então, o que é o seu pensamento? Percebe? Eu tenho uma amiga que toda vez que me encontra fala: ai, obrigado por todo o conhecimento que você está compartilhando na aula, o seu conhecimento. Eu falo: querido, conhecimento não é meu. Não é meu. Você está agradecendo a pessoa errada, agradeça ao todo, porque tudo está dentro do todo. Mais à frente, Emmanuel é maravilhoso, olha, pensando, conversando ou trabalhando a força das nossas ideias, palavras e atos alcança de momento um potencial tantas vezes maior quantas sejam as pessoas encarnadas ou não que concordem conosco. Potencial esse que tende a aumentar indefinidamente
impondo-nos de retorno as consequências das nossas próprias iniciativas. Ou seja, quando você trabalha, quando você conversa, quando você pensa, a todas as forças das suas ideias, dos seus atos, tudo aquilo que você faz vai alcançar um potencial ainda maior, porque vai receber a assimilação de espíritos encarnados e desencarnados que vão cooperar com aquela direção, que vão aumentar a força disso, e você vai ter o retorno de acordo com aquilo, claro, que você gerou. Aqui está a fórmula da criação de uma egrégora, percebe? Porque a egrégora é justamente essa assimilação dessas energias mentais que confluem na mesma direção. Você vai ter a egrégora do bem e a egrégora do mal. Agora note uma coisa. Pensando, conversando ou trabalhando, a lei de associação, a associação universal, a associação mental, ela está para além dos limites religiosos. E eu ainda tenho que ouvir o sujeito dizendo, não pode usar a mediunidade para o trabalho. Como que não pode usar se nós estamos num universo completamente mergulhados em comunhão mental com seres de humanidades o tempo todo? Como, criatura? Eu vou desligar minha mente para ir trabalhar? Eu vou desligar minha mediunidade para ir trabalhar, para atender um cliente, para gerar um projeto? Isso é falta de identidade, pessoa que não tem noção da identidade, do caminho, do lugar onde pertence, fala esse tipo de asneira. Asneira! Porque o tempo todo, criatura, que você está neste mundo, você está atraindo e repelindo forças mentais e espirituais de seres espirituais encarnados ou desencarnados. Emmanuel está falando isso. Portanto, mediunidade não é algo que você desliga. A sua senso-percepção não é algo que você desliga. Não é algo que você guarda para usar de fim de semana no culto, no centro, na igreja, onde for. Você usa o tempo todo. Quer você tenha consciência disso ou não. E quanto mais inconsciente você é disso, mais associações subversivas a sua mente faz. Agora, quanto mais consciente você é disso, mais espiritual você se torna, mais responsável você se torna com a qualidade dos seus pensamentos e a direção das suas atitudes. Porque não adianta ser um médium bonzinho de fim de semana no centro e ser um bosta no seu trabalho. Ser um merda no seu trabalho, um cara egoísta, um cara materialista, e chega no final de semana e vai pagar de anjo dentro da igreja. Não adianta. Você é literalmente o que você pensa. Diga-me com quem andas e eu te direi quem és. E eu inverto isso e eu digo, me diga quem você é, que eu vou dizer quem anda com você. Logo, minha gente, as forças espirituais são consequências das nossas escolhas. Você não precisa ter medo de ser possuído pelo inimigo, pelo demônio. O demônio não tem força sobre aqueles que estão em sintonia com o todo. O demônio não tem força com aqueles que estão em sintonia com a sua própria identidade, que sabem quem são, que dão fluxo à força. O mal existe apenas na dimensão daqueles que estão de olhos fechados. O Yogananda tem uma frase que eu acho maravilhosa, ele diz assim, as trevas existem apenas para aqueles que insistem em ficar de olhos fechados em plena luz do meio-dia. Basta que elas abram os olhos e o mal não existe mais. O mal não existe para aqueles que abriram os olhos para o real conhecimento, para a real experiência da verdade em si. E aí nós chegamos na quarta chave de compreensão. As forças do mal se organizam em torno da realidade da associação mental. Então é curioso isso, porque o Tanaka tem uma frase que eu gosto muito, ele fala assim, engraçado como existe o mal se organiza muito mais rápido que o bem, né? Existe crime organizado, mas eu nunca ouvi falar do bem organizado. Nós precisamos ser o bem organizado, Tanaka fala, porque eu acho isso genial. Porque o mal sabe o poder do bem, né? Tanto que a primeira coisa que o
que o Espírito fala através do possuído, assim, o que você quer, Jesus de Nazaré? Pô, você veio aqui acabar com o nosso trabalho? Você sabe que a gente não é, a gente sabe quem você é. Sabe, existem alguns relatos, quando a gente começa a entender isso, a gente começa a entender o problema que é uma pessoa que tem autoconsciência de si, centrada, o impacto que ela causa nesse mal organizado, né? É muito curioso, gente, porque tudo está relacionado ao seu nível de autoconsciência de si, dos seus talentos, a sua identidade, o seu lugar na vida e no mundo e o quanto você canaliza essa energia. Mas o quanto mais você manifesta o seu potencial, quanto mais você canaliza essa força, mais embate você vai gerar com essas estruturas que arquitetam o mal, ainda porque apegadas a essas ilusões e que querem conservar o maior número de pessoas possível na ignorância. Eu me lembro, tem casos muito curiosos, assim, por exemplo, São Curadars. São Curadars era um médium de efeitos físicos maravilhosos. Os espíritos demoníacos apareciam materializados no quarto dele, tacavam fogo no quarto dele. Fogo no quarto, eles tentavam matar o cara mesmo. Falava assim, cara, a gente te odeia, falava. A gente te odeia, você está acabando com o nosso trabalho, né? São Bento era um outro caso, né? Todo mundo usa aquelas medalhinhas de São Bento, ninguém sabe o que é. São Bento foi um puta caso. São Bento fazia atos que eram como os de Jesus. Os discípulos de São Bento andavam sobre as águas. Que uma vez um discípulo de São Bento começou a se afogar, ele falou, corre ali e pega ele. Falou para um discípulo que não sabia nadar, o discípulo foi, andou sobre as águas, pegou e voltou. Depois, só quando voltou que percebeu o que tinha feito. Ele ressuscitou assim, né? Curou completamente um discípulo que disse que estava construindo uma coisa do mosteiro e caiu uma parede de pedra em cima do cara. Todo mundo achou que o cara estava morto, levaram lá, ó, mestre, acabou com o cara aqui. Ele falou, dá licença, deixa eu ficar um pouquinho. De repente ele sai abraçado com o cara, vai lá, meu filho, continue o seu trabalho. Era um poder espiritual, uma noção da sua identidade, ocupando o seu lugar, que o fluxo da energia passava por São Bento. Tem uma ocasião que fala que ele chega num lugar que era todo dedicado à magia negra, a culto dessas entidades, desses espíritos absolutamente demoníacos, e ele chegou para estabelecer um monastério dele ali, naquele lugar, que à noite ouvia-se por efeito físico o grito desses espíritos chorando, implorando para que ele fosse embora. Ó, o embate. Isso é muito interessante, gente. É muito interessante porque a maneira como nós nos fortalecemos, como nós criamos autoridade espiritual, é justamente internalizando cada vez mais a nossa identidade, o nosso pertencimento e entrando nesse fluxo da energia cósmica que passa pelos nossos talentos naturais. Tudo que eu falei lá com Pedro na aula passada, mas agora muito mais, porque tudo isso a serviço de entrar nesse estado de saber onde nós somos a verdade que nós falamos. Enquanto esse magnetismo não envolver todos os nossos pensamentos, os nossos atos, as nossas palavras, as nossas ações, entende? Enquanto tudo isso estiver envolvido no fluxo, cara, você não tem que ter medo de coisa alguma, né? Eu me lembro uma vez, eu estava em Firenze, Florença, né? Tava lá na Itália e nós alugamos um apartamentinho bem ali, ó, na frente do Domo. Veja aí você tá vendo aí o horizonte de Firenze, né? Aquela igrejona que tem aquele domo gigantão ali. Eu tava num apartamento, tava na praça dessa igreja. E da minha janela eu vi esse domo, super bonito. Firenze foi uma experiência super importante assim para mim, porque eu andava pela cidade com um senso de direção e orientação como se eu já tivesse morado ali, né? Tive várias experiências muito boas assim lá. E teve uma noite que eu sonhei, eu saí do corpo mas eu estava naquele mesmo quarto, naquele mesmo lugar. E um corvo apareceu e entrou pela janela. E na ponta
das asas desse corvo tinha ganchos afiados e ele entrou falando. O corvo olhou para mim falando assim, eu vim aqui para cortar a sua cabeça, porque existe uma recompensa, sua cabeça já estava... O corvo falou assim, sua cabeça já está valendo mais do que a doutora Mônica de Medeiros, do que a da Mônica de Medeiros. Então eu vim aqui cortar ela, porque é mais fácil eu cortar a tua cabeça agora do que depois. E eu vou pegar essa recompensa. Sua cabeça foi posta a recompensa. E é uma situação muito estranha, né? Só que tinha uma coisa engraçada. Não era um corvo diabólico, assim, que inspirava medo. Ele parecia um corvo daqueles filmes da Pixar, sabe? Meio cômico. Eu olhei para aquele corvo e falei assim, cortar minha cabeça nada, sujeito. Você deixa de ser mentiroso, porque, em primeiro lugar, a cabeça da Mônica vale mais do que a minha. Em segundo lugar, você sai daqui que eu não tenho paciência para você. Eu peguei ele pelas pernas, eu dei uma passada assim, que eu arranquei as pernas dele, joguei ele pela janela e fechei. Né? Mas eu achei interessante, porque no fundo tinha N símbolos curiosos, né? Porque o São Curadars, ele tinha essa ideia de, ele fala assim, tem um livrinho até que fala assim, conhecidos no inferno, né? Quanto mais você vai trabalhando dentro do seu flow, dentro do seu propósito, dentro do seu lugar, mais conhecido você vai ficar no umbral. mais você vai encher o saco desses espíritos. Só que quanto mais você sabe quem você é, menos medo eles te põem. Porque veja que ameaça, que coisa estruturada que ele veio falar. Não, eu vim aqui cortar tua cabeça, puseram tua cabeça a prêmio. Né? Era uma ameaça, só que eu olhava assim, criatura tragicômica, vaza daqui. E ó, vaza daqui, ó. Pus ele pra fora. E foi engraçado que eu acordei com aquilo. Falei, gente, quanto símbolo importante tem dentro dessa ideia, não é? O mal, ele está organizado, gente. Nem todos os espíritos obsessores, eles são movidos só por instintos irracionais de vingança. Existe uma arquitetura do mal disposta a se opor de forma sistemática ao trabalho da luz em prol dos seus próprios objetivos. O que está em cima é como o que está embaixo, gente. Então, assim, se existe gente que arquiteta o mal objetivamente com motivos egoístas na nossa dimensão, na dimensão espiritual imediata da Terra, é a mesma coisa. Só que aí pior, né? Porque aí tem um movimento espiritual, tem a liberdade espiritual, onde isso piora cada vez mais, mas existe uma arquitetura. A ignorância, entre aspas, dos espíritos malignos não é sinônimo de incapacidade racional, mas sim de não realização consciencial na realidade única. Identificados egocentricamente com a ilusão cósmica, eles lutam para defendê-la e perpetuá-la. Então veja, não é só você tratar esses espíritos... a gente não pode tratar esses espíritos demoníacos só como pessoas ignorantes, pessoas que querem vingança. Não, ignorância nesse caso não é sinônimo de falta de raciocínio lúcido, lógico, objetivo. Eles são inteligentes. Eles sabem, eles arquitetam o mal, porque eles querem a permanência disso. Tá? Eles querem a permanência de um certo estado egocêntrico com o qual eles se identificaram e para o qual eles defendem. Então não é brincadeirinha, não é coisinha simples, é coisinha pesada. Eles vão vir com tudo que tem. Qual é a nossa principal defesa? A nossa principal defesa vem da nossa autoridade espiritual. A nossa autoridade espiritual vem da nossa identidade, da certeza da nossa identidade, de que eu moro dentro do Deus que mora dentro de mim, de que a energia cósmica flui através dos meus talentos. Então, enquanto eu sei quem eu sou, quando eu ocupo o meu lugar, eu entro no flow. E nesse flow, água parada não apodrece. E isso é a quinta chave de compreensão da aula de hoje. A autoridade espiritual vem do exercício da sua cidadania espiritual, com a consciência mergulhada no estado de saber que te faz um com o todo. É esse estado de saber, é esse conhecimento interno que traz a identidade,
que permite que a gente exercite a nossa cidadania espiritual. A nossa cidadania espiritual é a consequência da integração espiritual na nossa vida que reverbera em pensamentos, atos, atitudes, em todas as dimensões da nossa vida. Quem usou esse termo cidadania espiritual foi o General Ochoa numa psicografia de 7 de junho de 2019. Ele explica assim, o que temos explicado aos companheiros com quem cooperamos mais proximamente é que a natureza humana, em seu aspecto multidimensional, manifesta-se e expressa-se simultaneamente em diversas dimensões, por assim dizer. O que ancora as nossas percepções a uma realidade específica é o nosso foco consciencial. Se aqui estamos, orientando os nossos sentidos para as páginas desse livro, nosso foco consciencial está no momento e realidade presentes, no ato de ler e compreender racionalmente, pois somos seres inteligentes. Mas se porventura os conteúdos transmitidos por esse livro nos alçarem voos mentais mais altos, e por um instante fecharmos os nossos olhos físicos para a realidade em que nos contemos, seremos capazes de mudar o nosso foco consciencial, abrindo-nos a outras modalidades de percepção sensorial que nos levarão a experimentar a sintonia com essas outras realidades, onde também podemos exercer a nossa cidadania espiritual desde já, pois o que ligamos na terra é ligado no céu, já que o que está em cima é como o que está embaixo e o que está embaixo é como o que está em cima. É desta forma que vemos transportadas as pequenas conquistas morais acumuladas na terra para a expressão de autoridade espiritual em trabalhos transdimensionais de suporte e libertação de consciências ainda presas a densidades indesejáveis no caminho ascensional. Isso é uma psicografia do General Ochoa, de 7 de junho de 2019, por ocasião da obra Planos Espirituais e Universos Paralelos do Dr. Paulo César Frutuoso. O que o general explica aqui é que a consciência, quando nós direcionamos a nossa consciência, o nosso estado de saber para o nosso interior e realizamos a nossa real natureza espiritual, entramos em sintonia com o todo, este saber vai impregnar o nosso ser em todas as dimensões, afetando a forma como nós pensamos, sentimos, agimos e nos comportamos em toda a nossa vida. E isto gera em nós o exercício desta cidadania espiritual. E esta autoridade que emana da vivência desse conhecimento é que vai nos ajudar, veja aqui o que ele fala, nos trabalhos espirituais, trabalhos dimensionais, de suporte e libertação de consciências ainda presas às densidades indesejáveis no caminho ascensional, ou seja, espíritos demoníacos. Ou seja, é a consciência da nossa cidadania espiritual e uma vida coerente com esta cidadania e com esta concepção espiritual que vai impregnar o nosso espírito de autoridade espiritual, e esta autoridade vai afetar positivamente a todas as pessoas ainda presas nessas estruturas a que se libertam. Imagine você a quantidade de espíritos desencarnados que assistem a uma aula como essa. Imagine você a quantidade de pessoas cujo plano mental está sendo afetado ao entrar em contato com esses fluxos de pensamento e cujos pensamentos estão se renovando, fazendo com que os seus vínculos de associação com essas entidades demoníacas se percam, de maneira que essas entidades perdem o attachment, perdem a conexão com as mentes que vão se renovando com esse conhecimento. Você imagine a quantidade de espíritos que estão se desalojando por causa da renovação consciencial que nós estamos construindo juntos nessas aulas. Imagine uma coisa dessa.
E eu digo sempre para todos esses espíritos desalojados que estão entrando em contato com essas aulas, eu digo o seguinte: nós somos uma empresa, uma escola filosófica em franca expansão em todas as realidades dimensionais. E nós temos vagas abertas para aqueles que querem trabalhar pela iluminação da humanidade. Então, ao invés de virem se vingar, de ficarem esbravejando, que perderam a sua conexão, que perderam o seu prato sensorial, que foram desalojados das mentes dos meus alunos, ao invés de virem ficar esbravejando, feito uns maricas, vocês têm a oportunidade de trabalhar numa startup de altíssimo potencial dimensional. Então aproveitem essa oportunidade de se filiar, aproveitem essa oportunidade de se renovar. Vejam que aí pertinho de vocês existe alguém da equipe espiritual do Círculo pronto para levar você para os trabalhos da nossa escola nas outras dimensões onde nós atuamos. Então para de perder tempo, porque uma só é a verdade, nós estamos todos dentro da mente do todo. E perder tempo com a ilusão que você perdeu até agora não vai fazer com que você seja alguém, com que você redescubra a sua identidade, o seu papel e o seu fluxo. Então aproveite a oportunidade, porque nós temos vagas abertas para forças espirituais dispostas a trabalhar para o bem. Tchau, sempre avante, que questa é a coisa più importante. Na próxima aula, curados por Jesus